Imagine um homem jovem, cheio de zelo pela lei, caminhando por uma estrada poeirenta sob o sol escaldante do Oriente Médio, determinado a erradicar uma seita que ameaçava a pureza da fé ancestral. Esse era Saulo, nascido em Tarso, na Cilícia, por volta do ano 5 depois de Cristo, de pais judeus fariseus e cidadão romano por direito de nascimento. Educado nas tradições judaicas, ele estudou aos pés de Gamaliel, o renomado rabino, tornando-se um guardião fervoroso da Torá, perseguindo cristãos com a autoridade dos líderes de Jerusalém. Mas o que acontece quando o céu se abre e uma luz mais brilhante que o sol o derruba de seu cavalo? Uma luz que também envolve seus companheiros de viagem, que ouvem o som da voz divina, embora não discernam as palavras. Saulo ouve claramente: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante, o perseguidor se torna o perseguido, cego pela revelação de Cristo ressuscitado, que o chama pelo nome e o transforma para sempre. Essa virada não foi mera casualidade. Era o plano divino se desdobrando, mostrando que ninguém está além do alcance da graça. Saulo, agora Paulo, passa 3 dias em oração e jejum em Damasco, até que Ananias, um discípulo relutante, impõe as mãos sobre ele, restaurando sua visão e batizando-o na fé. Dali, Paulo prega nas sinagogas: Cristo é o Filho de Deus, convertendo muitos, mas enfrentando fúria que o força a fugir. Sua jornada inicial o leva de volta a Tarso, onde trabalha como tecelão, mas o fogo da missão já arde em seu coração, preparando-o para viagens que mudariam o mundo. Fique atento, essa conversão não é só história antiga. Ela nos convida a questionar, como Paulo fez, o que nos cega em nossa própria busca pela verdade. Inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para conteúdos que fortalecem a fé católica. E embarque conosco nessa reflexão que pode reacender sua devoção ao Sagrado Coração. Anos após sua conversão, Paulo retorna a Antioquia, acolhido pela vibrante comunidade cristã, que em jejum e oração o envia em sua primeira viagem missionária com Barnabé e João Marcos. Partem de Seleucia para Chipre, terra natal de Barnabé, pregando nas sinagogas de Salamina e percorrendo a ilha até Pafos. Lá, enfrentam o mágico judeu Elimas, falso profeta, aliado ao procônsul Sérgio Paulo, que busca ouvir a palavra. Paulo, cheio do Espírito Santo, olha fixamente para Elimas e o condena filho do diabo, cheio de todo engano, deixando-o cego temporariamente, o que leva o governador à fé em Cristo. Dali prosseguem para a Ásia Menor, fundando igrejas em Perge, Antioquia da Pisídia e Icônio, onde pregam que, por meio de Jesus, a remissão dos pecados é anunciada, atraindo gentios, mas enfurecendo os judeus que o apedrejam e expulsam. Apesar das pedras e prisões, Paulo declara: em tudo isso vencemos por aquele que nos amou, transformando perseguições em testemunhos de resiliência. Na segunda viagem, com Silas, ele viaja pela Macedônia, libertado de cadeias em Filipos por um terremoto divino, e funda comunidades em Tessalônica e Bereia, onde examinavam as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo dizia era verdadeiro. Em Atenas, no Areópago, Paulo dialoga com filósofos. O Deus que fez o mundo não habita em templos feitos por mãos humanas, convertendo alguns, incluindo Dionísio e Dâmaris. A terceira jornada o leva a Éfeso, onde milagres abundam, e ele escreve: examinai tudo, retende o bem, guiando fiéis em meio a ídolos e feitiçarias. Essas andanças, cobrindo milhares de quilômetros, não foram conquistas solitárias. Paulo via a igreja como um corpo unido, onde não há judeu nem grego, todos sois um em Cristo Jesus. Sua perseverança nos inspira. Cada obstáculo
era um degrau para espalhar a luz da salvação. E se Paulo enfrentou naufrágios e açoites sem desistir, o que isso significa para os desafios da sua vida hoje? Enquanto viajava, Paulo escrevia cartas às comunidades, não como decretos frios, mas como um pai amoroso orientando filhos na fé. Em Romanos, ele explica a justificação pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, enfatizando que a graça de Deus, não as obras da lei, nos salva, embora as boas ações fluam dessa graça como frutos naturais. Aos Coríntios, corrige divisões. O corpo não é um só membro, mas muitos, todos os membros não tendo a mesma função, promovendo unidade e o amor como o maior dom. Se não tiver caridade, nada serei. Essas epístolas, ao todo 14 no Novo Testamento, formam o alicerce da doutrina católica, ensinando que a salvação é dom gratuito de Deus, recebido na fé e vivida na caridade. Em Gálatas, Paulo defende a liberdade em Cristo contra o legalismo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, alertando que a circuncisão não justifica, mas a fé que opera pelo amor. Aos Efésios, exorta a santidade conjugal e eclesial. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja, retratando a igreja como noiva imaculada. Mesmo preso em Roma, escreve a Timóteo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, deixando um legado de esperança eterna. Seus escritos não são relíquias, são convites vivos à transformação, revigorando nossa fé em um mundo de incertezas. Pense nisso. As cartas de Paulo ainda ecoam nas missas e catequeses católicas. Como elas podem reacender o seu compromisso diário? Preso em Roma, por volta de 67 d.C., Paulo enfrenta o martírio sob Nero. Mas sua voz não se cala. Ele escreve a Filemon sobre perdão e a Colossenses sobre a primazia de Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Decapitado na via Ostiense, seu sangue testemunha a verdade que pregou, a ressurreição e a vida eterna para os fiéis. A Igreja Católica o honra como apóstolo dos gentios e patrono de Roma, com festas em 25 de janeiro e 29 de junho, celebrando sua conversão e martírio. Seu impacto? O cristianismo se espalha do judaísmo para o mundo gentil, fundando a Igreja Universal que perdura há 2000 anos. Paulo nos revigora ao mostrar que a graça transforma perseguidores em santos, convidando cada um a responder ao chamado divino. Como ele, podemos levar a fé adiante em nossas vidas, fortalecendo a comunhão eclesial. Para aprofundar essa jornada inspiradora, leia Atos dos Apóstolos e as Epístolas Paulinas na Bíblia Católica e compartilhe nos comentários qual lição de Paulo mais te move hoje. Curta o vídeo, comente e se inscreva para mais conteúdos que nutrem a alma. Juntos, guardemos a fé.